Andreia, boa tarde. Obrigada por participar do S Metal Entrevista. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, participar desse programa também. Bacana. Hoje, né, o assunto é um pouco pesado, complicado, mas extremamente necessário. Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco seu nome, seu sobrenome, a sua área de atuação e no que você é especializada. Muito bem. Então, eu sou Andreia de Conto Garbim, eu sou psicóloga de formação, tenho atuado há bastante tempo no campo da saúde pública, especificamente na saúde do trabalhador, com enfoque, com ênfase na saúde mental dos trabalhadores. E também pude desenvolver estudos nesse campo, né? Então, fui realizando mestrado, doutorado nessa área. Perfeito, Andreia. Bom, como a gente comentou antes, quando a gente estava fazendo as nossas articulações para esse vídeo, hoje o tema aqui é saúde do trabalhador, em específico, saúde mental, burnout e afins. Vamos começar então do começo? Eu gostaria que você comentasse falando a respeito desse momento que a gente vive. Até um tempo atrás, eu acredito que as doenças mentais, elas não entravam naquele campo de saúde do trabalhador. Elas pode até que, né, pode ser até que elas fossem consideradas, mas hoje existe um movimento que coloca mais essa questão aí no centro, né? Queria que você falasse o que você enxerga que aconteceu para que a saúde mental também fosse acoplada na questão no que tange aos direitos enquanto saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. Muito bem. Nós estamos vivendo alguns anos do SUS. Eu acho que é importante pautar um marco histórico com a constituição do Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde permitiu e legitimou o campo da saúde do trabalhador como um campo de atenção da saúde pública. Então, já são anos de construção de uma política voltada para a saúde dos trabalhadores e a questão da saúde mental e trabalho vem se constituindo ao longo dos anos como um campo de preocupação, de interesse, de cuidado, de atenção e também de pesquisas voltadas para a compreensão do sofrimento relacionado ao trabalho ou das repercussões que as condições, os modos de trabalho, né, de trabalhar da classe trabalhadora, vem sofrendo, vem sendo impactada por essas condições, essas mudanças no campo organizacional, então, em relação à saúde e também à saúde mental. Então, eu diria assim, que desde o final da década de 90, nós já vamos encontrando, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o reconhecimento das doenças, dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, e num esforço nessa perspectiva da saúde pública, de dar visibilidade ao tema na compreensão do sofrimento e na promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores. Certo. E a gente também, pelo menos atualmente, estamos ouvindo falar de doenças, né? Nomes de doenças. O que a gente lê aqui como muito importante, porque nomear o problema dá para a gente mais ferramentas para poder enfrentá-lo, né? E um desses nomes é o burnout, que recentemente foi incluído pela OMS como doença do trabalho, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre o burnout, assim, fundamentalmente o que ele é, como a gente começa a identificar esses sinais. Muito bem. O burnout também é bastante interessante nesse campo da compreensão do sofrimento relacionado ao trabalho, porque nós temos os estudos há bastante tempo, né? Os primeiros estudos sobre burnout nós encontramos na literatura desde a década de 70, né? Inicialmente nos Estados Unidos, mas depois também podemos dizer que rapidamente aqui no Brasil nós também desenvolvemos
pesquisas e lidamos com essa compreensão que coloca as condições organizacionais, as condições de trabalho afetando a saúde mental do trabalhador. E daí de que modo, né? O burnout traz algumas condições, né, desse impacto do trabalho que remetem a um esgotamento. Nós compreendemos o burnout como um esgotamento da energia psíquica, é como se nós tivéssemos um desinvestimento dessa energia por parte do trabalhador. Ele vai vivenciando isso. E isso vai se expressando com algumas características bastante típicas do burnout. Uma delas é a exaustão emocional. Então, a exaustão dá essa sensação de não conseguir, de não ter mais forças para lidar com as demandas que estão sendo colocadas pelo trabalho, né? Além da exaustão, nós temos a despersonalização, que é um mecanismo que ocorre quando há um afastamento, uma evitação do trabalhador em relação àquele trabalho. É como se ele não se reconhecesse mais. Então, nós podemos compreender como um distanciamento do trabalhador em relação àquela atividade, àquele trabalho que ele realizava. E uma outra característica também bastante frequente nesses quadros e que caracteriza o burnout, esse esgotamento profissional, está relacionado a uma falta de realização. O trabalhador não se sente realizado com aquilo que ele apresenta, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele sabia fazer, né? Mas ele não se reconhecendo, ele também não vê esse resultado dessa ação, dessa atividade que ele realiza. Certo. E esse adoecimento mental do trabalho, a gente sempre trata como problema nosso, né? Nosso enquanto sindicato, nosso enquanto sociedade, porque não tem como a gente entender que a vida do trabalhador acaba quando ele sai ou da fábrica ou do escritório, enfim. Eu queria que você falasse, assim, quais são as providências que as empresas precisam tomar com relação a essa problemática. Bacana, essa sua pergunta é bem interessante e antes de responder diretamente, eu vou até trazer uma outra característica relacionada ao burnout que nós identificamos que é exatamente assim. Essas vivências do trabalhador, elas estão conectadas com o trabalho. Muitas vezes ele consegue dar conta de outras demandas da vida, né? Da casa, dos filhos, enfim, do trabalhador e da trabalhadora, mas ele está afetado por aquele ambiente, por aquelas condições de trabalho. Né? Esse esgotamento ele fica relacionado, ele se apresenta para as condições, para o trabalho, né? E por isso a importância da sua pergunta, porque nós precisamos intervir naquelas condições adoecedoras, logo não cabe pensar em estratégias que são individuais, que são voltadas para o trabalhador, especificamente nesse sentido de resolver e também prevenir a ocorrência dos casos, né? É claro que uma atenção para aquele que está em sofrimento ela é necessária, mas para a compreensão voltada para a intervenção na causa da doença, nós temos que nos voltar para as condições de trabalho. Logo, as empresas têm muito a fazer. Nós costumamos dizer, né, que o reconhecimento, a compreensão desses fatores implica em rever processos de trabalho. Condições relacionadas à jornada, às cobranças. Então, nós entraríamos ali com a questão de metas, com a questão da intensificação do trabalho, relações, né, interpessoais, relações no trabalho que podem também afetar esta condição, mas há claramente essa intensificação, essa jornada
estendida e também essa disponibilidade total do trabalhador para o trabalho, né, que é uma exigência da própria demanda da organização, e também voltado para esse cumprimento e exigências de resultados, metas e produtividade. Também pode aparecer aí competitividade, né, intensificação da competitividade, ou seja, são condições que vão se apresentando e que podem ser alteradas. Pode ocorrer um reconhecimento e, portanto, uma intervenção. Você falou uma coisa muito interessante que não tem necessariamente a ver com as providências da empresa, mas a respeito de quando o burnout se manifesta, né? O que a gente às vezes se depara é com a chefia ou empresários falando: ah, mas se a pessoa está com um problema de adoecimento mental, por que ela consegue ir para a academia? Por que ela consegue estar numa festa no final de semana? Fazendo aí uma colocação que até tira a legitimidade daquela dor, mas não há compreensão dessa ligação, né? Que o adoecimento está literalmente ligado àquele ambiente de trabalho. Perfeito. E também a sua questão sugere uma outra fala que nós ouvimos frequentemente, que diz respeito ao adoecimento de um e não de outro trabalhador, né? Ocorre que nós nos caracterizamos, nós temos diferenças, nem todo mundo adoece em nenhuma forma, em nenhuma expressão das doenças, né? Do mesmo jeito. Então, desde sentir, claro, sentimos de modo subjetivo, mas também podemos adoecer em tempos diferentes ou mesmo encontrar recursos que nos fazem, né, nos possibilitam lidar com as situações que são adversas. Então, tanto a variabilidade em relação ao adoecimento, quanto essa questão de dar conta de outros fatores da vida, tendem a deslegitimar a fala do trabalhador, a desconsiderar a relação com o trabalho. Infelizmente, porque nos estudos sobre burnout nós não temos nenhuma dúvida, né? Eu quero dizer com isso que os estudos ratificam essa relação com o trabalho ao longo do tempo, né? De todo esse tempo de pesquisas e de conhecimento acumulado, circunscrevendo o ambiente de trabalho, o processo de trabalho e as condições como promotoras do adoecimento. Lidar, né, ir para uma academia, manter uma relação familiar, social, está no âmbito de lidar com aquele sofrimento ainda. Quer dizer, o contrário disso seria pensar numa condição em que o trabalhador não consegue, essa pessoa, né, esse usuário, não consegue dar conta de outras relações que ele mantém e que são da vida das pessoas, né? E você acha que existe um limite ali, por exemplo, eu imagino que seja possível uma pessoa que já tem um plano de fundo, né, um background com algum adoecimento mental, seja uma ansiedade, uma depressão, ou mesmo um TOC, um TDAH, existe um momento que essas duas patologias podem se encontrar e aí isso virar uma extensão uma da outra, assim, na sua concepção? Então, nós podemos considerar assim, ao desencadear um processo de adoecimento, nós podemos ter a intensificação desses processos por fatores que estão em diversas ordens, né? Desde os fatores individuais de saúde, a nossa história, né, de saúde, mas também dos recursos que nós acessamos. Por exemplo, ter ou não ter um tratamento. Ao ter os sintomas, eu tenho acesso a um cuidado especializado, né? Então, em que tempo isso acontece? São fatores que vão certamente influenciar naquilo que será a resposta ou a intensificação de um sofrimento, de uma doença, etc. Então, no caso do burnout, nós vemos por vezes o quê? Quadros depressivos que vão se apresentando, né? E é isso. Onde nós conseguimos, né, aí intervir
aí numa dimensão do cuidado, de modo que essa condição possa ser tratada e que a gente não tenha, então, agravamentos, intensificação ou outros quadros que podem aparecer relacionados ao sofrimento mental. Então, não é regra, né? Não é regra que desenvolverá outras formas, outras manifestações, mas poderemos encontrar, sim, como desdobramentos dessa vivência. Uma vez que não exista esse cuidado, como você Exato. mencionou, né, especializado. E hoje o SUS, eu não tenho conhecimento, então se você tiver e quiser trazer, hoje o SUS tem alguma linha de trabalho específica e segmentada para o adoecimento mental? Então, hoje no SUS, eu acho que nós podemos, assim, considerar duas políticas nacionais importantes. Uma é a Política Nacional de Saúde Mental, né, com a rede de atenção psicossocial, e a outra é a Rede Nacional de Atenção à População, ao trabalhador e à trabalhadora. Nós sempre vislumbramos a possibilidade de articulação desse cuidado dessas duas redes, né? E com isso a oferta de uma atenção especializada. O que eu quero dizer com especializada, né? Que tenha a compreensão do trabalho como um fator determinante do adoecimento possível, né? De ser um fator determinante do adoecimento psíquico. Nesse sentido, a área de saúde do trabalhador e essa rede de atenção em saúde do trabalhador no SUS, ela tem um papel importantíssimo, tanto na oferta do cuidado, como no fortalecimento desta compreensão. Ou seja, no âmbito do SUS, promover a compreensão de que o adoecimento pode decorrer do trabalho. E, portanto, nós temos instrumentos, serviços, ferramentas, né, do Sistema Único de Saúde para ações de fiscalização voltadas para os ambientes de trabalho, e temos nesse sentido da atenção, do cuidado, do acolhimento aos trabalhadores que apresentem os sintomas relacionados ao burnout. Eu acredito que ter esse respaldo mesmo, né, da pessoa chegar lá com esse quadro e não ser colocada ali como, enfim, não sei, a gente escuta muito, né, uma frescura, alguma coisa do tipo, né? Eu acho que é muito possível da gente comparar deveras proporções que esse atendimento especializado, por exemplo, se compara a uma mulher que sofreu uma violência e precisa estar numa delegacia especializada para aquele assunto, para que não tenha a sua dor invalidada. Acho que o mesmo a gente pode até colocar aqui para outros tipos de questões como saúde mental, por exemplo, os idosos, as pessoas com deficiência, né? Eu acho que esse tipo de ação de governo, governamental enquanto política, nos dá um norte muito importante para seguir, né? Em que caminho seguir. Você tem sido muito precisa. Na verdade, essa tem sido, sim, a nossa discussão permanente no campo da saúde mental e na saúde mental relacionada ao trabalho também, que é de reconhecer o sofrimento mental. Então, todas essas colocações pejorativas ou culpabilizantes ou individualizantes também de um sofrimento mental, elas atuam num sentido contrário da promoção e da prevenção à saúde, né? Elas se tornam estigmas, desvalorizam aquele sofrimento, né? E nós temos, então, atuado e defendido ao longo de todos esses anos pelas políticas públicas, né? Então, pelo SUS, mas também num campo, como a gente reconhece, dos movimentos sociais, e os sindicatos participam muitas vezes dessas lutas e bandeiras de defesa da saúde mental como uma expressão das nossas vivências, né? Diferentes, claro, né? E pela condição do direito do cidadão, né? E não como uma frescura, como
um motivo assim de chacota, de invisibilidade, de não reconhecimento, né? Então, ao tratarmos da saúde mental, nós estamos falando do direito constitucional, né, de garantia da proteção e da saúde para todos. Perfeito, André. Eu acho até que a gente tem ouvido aqui também alguns termos que cunham certos preconceitos. Eu ouvi há pouco tempo a psicofobia, e eu achei muito interessante existir, né, um termo que coloque ali que essas pessoas dentro desse quadro sofrem muitas vezes esse tipo de fobia por parte dos outros, né, os preconceitos, enfim. E a gente sabe que não é fácil. Sindicalmente falando, e aí eu quero que a gente entre nessa seara rapidinho, nós temos alguns casos, por exemplo, de trabalhadores que por algum motivo são reintegrados no espaço de trabalho. Ali passam a sofrer pressões, assédios, e claro, o S-Metal, o sindicato está sempre aqui do lado do trabalhador, levando em consideração que se aquela reintegração foi feita, é porque a justiça entendeu que se devia, né? Porém, o que às vezes ele acaba passando lá dentro é um ambiente completamente averso à situação dele, e aí, além de estar vivendo com alguma doença de porte físico, né? Por isso a reintegração, ele começa a ter que lidar com os reflexos mentais de ser um reintegrado. Nessa seara, aproveitando essa questão que a gente trouxe, eu queria que você falasse como os sindicatos, você comentou que tem alguma experiência trabalhando com esse tipo de organização, podem auxiliar na luta pela saúde mental dentro do trabalho. Sim. De novo, né, você traz uma questão que é atual, pensar na condição do trabalhador que precisa ser reintegrado, portanto, a empresa precisa adotar outras medidas para que ele continue realizando suas atividades, e infelizmente nós reconhecemos muitas vezes pouca iniciativa e boa vontade da empresa em promover essas mudanças, e isso certamente afeta essa condição de saúde mental e, por vezes, a própria condição física também, a depender do caso, nesse processo de readaptação ou reintegração dos trabalhadores. O sindicato cumpre um papel fundamental de orientar, apoiar e esclarecer. Não é pouco, é muito, porque o trabalhador, em geral, ele está perdido. Perdido em que sentido? Ele não encontra essas respostas sobre o que fazer, quais são os direitos que ele tem, e também exatamente sobre essa vivência que ele está tendo, porque isso ele tende a compreender como algo individual, pessoal, e não reconhecendo como expressão desses mecanismos do trabalho, organizacionais. Então, veja, se acentua um sofrimento pela falta, pela ausência ou pela pouca, né, orientação e esclarecimento. Então, o sindicato, ao acolher esse trabalhador e ao orientar, esclarecer, e indicar no sentido de políticas públicas, como nós falamos do SUS, e falaremos sempre, né, defendendo o SUS como esse espaço da proteção à saúde, né? Então, fortalecendo esse trabalhador no sentido de buscar tratamentos, buscar orientações e outras vezes outras esferas de denúncia, como o Ministério Público, né, do Trabalho e assim por diante. Então, esse papel de acolher, valorizar, reconhecer o sofrimento do trabalhador já é um passo fundamental e importante para que esse trabalhador vivencie ou muitas vezes inicie um processo de fortalecimento para enfrentar esse percurso e às vezes essa via crucis que se apresenta na luta pelos próprios direitos, que é o direito ao trabalho e o direito à saúde. Ótimo. Enfim, é um tema até que assim me deixa num lugar assim de muita indignação, às vezes, sabe? É muito complicado tudo isso, porque como você comentou, ele, às vezes, por não ter esse conhecimento, esse acesso,
eu vejo que às vezes a gente acaba falando, será que eu tô doido? Será que tem alguma coisa errada dentro de mim, sabe? Percebe os pequenos gatilhos do ambiente, né? Como você citou alguns temas, a promoção à produtividade exacerbada, competitividade entre os pares, né, entre os companheiros de trabalho. E muito também a gente enxerga que vem dessa falta de concepção, inclusive enquanto classe, né, enquanto trabalhador nesse momento que a gente vê o empreendedorismo, né, essas óticas um pouco mais liberais das coisas, a gente observa também que algumas medidas, como, por exemplo, uma reforma trabalhista, essa, enfim, pulverização de microempreendedores individuais, também podem ser um motivo desse adoecimento geral, né? Eu queria que você comentasse se você acredita que uma relação de trabalho enfraquecida, né, sem a participação de um sindicato, enfim, pode trazer essa questão mais latente. Eu considero que toda organização coletiva ela fortalece processos de cuidado, mas até mais do que isso, né? São processos emancipatórios, né? Nós conseguimos aí pensar e reconhecer no trabalhador outras formas de enfrentamento e mesmo de compreensão do próprio trabalho. Então, a mobilização, seja por meio sejam os movimentos sociais, seja por meio da ação coletiva, sindical, as organizações mais relacionadas ao ambiente de trabalho, né, no próprio espaço de trabalho, ações dessa natureza, elas vão atuar no sentido de romper com a lógica individualista, trazer para o coletivo, trazer para a ação, para a mobilização, fortalece a classe trabalhadora, mas fortalece também o próprio trabalhador nesse sentido subjetivo, individual, né? Essa dimensão que se estabelece aí nessa relação individual, indivíduos e sociedade, né? Grupo. Então, nós temos vivido nesses processos de precarização do trabalho a intensificação da informalidade, a intensificação, né, o mesmo, vamos denominar o processo de uberização do trabalho, mas nós temos outras rupturas aí colocadas, como a flexibilização das normas, dos direitos, então as mudanças na legislação. Nós temos também essas ações que fragmentam a ação coletiva, desmobilizam, né, a classe trabalhadora. Tudo isso nós podemos considerar como a intensificação da exploração do trabalho e da precarização para os trabalhadores. Todos são atingidos, né? A sociedade é atingida por isso. O trabalhador formal é atingido por isso. Sim, então, veja, esses processos de exploração e precarização do trabalho vão incidindo sobre todos, né? Eu digo, é sentido pela sociedade de modo geral, pela classe trabalhadora como um grupo organizado e pelo trabalhador de modo individual. São processos que nos atingem. E, diante disso, né, nós podemos pensar nas condições de saúde e nas condições de direitos da sociedade, dos trabalhadores. Então, a pauta da defesa dos direitos, da defesa da regulamentação do trabalho, da proteção do trabalho, ela é sempre atual na perspectiva da saúde, né? Pensando na promoção da saúde, no cuidado em saúde, saúde física e saúde mental, para diminuir, né, ou para impedir que ocorram acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Muito obrigada. Se você quiser colocar mais alguma coisa que você sentiu falta de falar, fica à vontade.
Bem, eu acho que eu queria parabenizá-los pelo tema. Nós defendemos exatamente que as informações relacionadas a esse campo subjetivo, essa expressão da individualidade, sejam colocadas no debate, para que nós reconheçamos que as condições de adoecimento podem ser vivenciadas, claro, nesse modo individual, mas que se trata de uma questão social, que se trata de uma dimensão de adoecimento construído, no nosso caso aqui, né, nesse tema, pelas condições de trabalho. Portanto, nós, com isso, reconhecemos a necessidade dessa luta em defesa dos direitos, nessa luta pela saúde mental, e isso, que saúde mental nós queremos, né? Que construção é essa que nos faz defender toda a atenção, o acolhimento, o cuidado ao trabalhador. Perfeito. Bom, esse foi mais um S-Mental Entrevista. Nós ficamos por aqui. Agradecemos a Andreia. Muito obrigada e até a próxima.